Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Glória a Deus. Nós vamos iniciar um momento Ebenezer de edificação, um momento onde uma palavra vinda do coração de Deus aos nossos corações, para a nossa edificação, quando então Deus deseja falar conosco. Por isso eu gostaria de iniciar esse momento com uma palavra de oração e convido você, meu irmão, minha irmã, a orar comigo, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Oremos. Pai amado, Senhor de toda a glória, te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade de estarmos em Tua casa para Te louvar, para Te adorar e bendizer o Teu nome. Te peço, Senhor, fale aos nossos corações. Usa o Teu servo para ministrar, Senhor, a Tua palavra, de forma que possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Nós lhe pedimos, fale conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Quero convidar o presbítero Arthur para que seja instrumento de Deus a falar aos nossos corações. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Eu saúdo a nossa igreja que está nos assistindo pela internet agora com a paz do Senhor. Você, meu amigo, minha amiga que está tendo a oportunidade de nos assistir, é um prazer estarmos juntos novamente. Já estamos com os nossos cultos presenciais e hoje, atendendo ao convite / solicitação do nosso pastor, coube a mim trazer hoje uma palavra para a meditação, uma palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 13. Êxodo, capítulo 3, versos 13 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, ó Deus, falando das Tuas coisas, falando da Tua palavra, falando, Senhor, da Tua mensagem para o meu coração, para o coração da igreja, para o coração daquele nosso amigo, nossa amiga que está vendo pela internet nesse momento. Senhor, fala aos nossos corações para edificação, para transformação das nossas vidas, ó Deus. Nesse momento, Senhor, eu me submeto totalmente ao Espírito Santo. Quero que Ele me anule completamente e apenas Ele fale e eu seja apenas instrumento da Sua palavra. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, o meu Senhor. Amém. Meus irmãos, esse texto aconteceu aproximadamente Israel estar sob o jugo do Egito, aproximadamente 400 anos de Israel sendo escravo do Egito. Deus apareceu a Moisés no Monte Horebe e Moisés perguntou a Deus como ele deveria dizer aos seus conterrâneos, ao povo de Israel, quem era o Deus que tinha aparecido a ele. E esse foi o termo que Deus usou para Moisés. Diz a Israel que o meu nome é Eu Sou. Esse Eu Sou no hebraico significa Yahvé, que deu o nome a Deus, e significa, é um termo usado para significar movimento. Então o nosso Deus é um Deus que age, é um Deus que se move, é um Deus que está presente. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Eu Sou. E eu queria fazer hoje, nesta noite, nessa meditação, eu queria fazer um paralelo sobre o que Deus falou
e o que Jesus Cristo falou muitos anos depois. Nós vamos meditar hoje basicamente no livro de João. E o primeiro texto que eu queria compartilhar com vocês está em João capítulo 8, no versículo 58. João capítulo 8, o verso é o 58. Pode abrir a sua Bíblia com calma. Diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus também disse que Ele é. Ele não era, Ele não vai ser, Ele é. Ele é eternamente. Da mesma forma que o Senhor Deus falou sobre Ele mesmo, o meu nome será eternamente. Jesus Cristo disse aqui com todas as letras, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E Ele confirma que para dar sentido de unidade, para dar sentido de que o Pai e o Filho são as mesmas pessoas, não são as mesmas, mas são um só, eu queria que você também lesse em João capítulo 10, versículo 30, um pouquinho mais para frente. João 10, o versículo é o 30, que diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Isso denota o caráter celestial de Jesus Cristo. Que assim como Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele também é Deus, porque Ele é um com o Pai. E eu trouxe aqui hoje para nós analisarmos, dentro do livro de João, 7 características especiais de Jesus, demonstradas por Ele mesmo, em que 7 vezes Ele diz dele mesmo, eu sou. Eu quero que você entenda o que Jesus está mostrando para mim e para você nessa noite, 7 características especiais, e esse 7 é um número muito especial, que é o número da perfeição. 7 características especiais de Jesus Cristo de Nazaré. A primeira característica especial está em João capítulo 6, no verso 35. João capítulo 6, o verso é o 35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Essa é a primeira característica descrita pelo próprio Senhor Jesus a respeito dele mesmo. Ele é o pão da vida. E o que significa isso? Será que Jesus está dizendo que Ele é alimento físico, que Ele é alimento espiritual? Porque logo após aquela conversa de Deus com Moisés, que nós lemos lá em Êxodo, mais para frente um pouco, Israel foi liberto do cativeiro e passou pelo deserto, e o Senhor mandava cair do céu o maná, que era o próprio pão enviado por Deus para o povo. Nos 40 anos de peregrinação, o povo teve carne, teve água, teve pão. Deus providenciou tudo para o seu povo. E será que na velha aliança que o Senhor Deus cuidava do seu povo, nós que estamos na nova aliança, que estamos sob o sangue de Jesus Cristo, lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus Cristo, será que nós não temos mais essa benesse de termos sustentado, de termos o nosso pão garantido por Jesus? Sim, o próprio Jesus nos ensinou a pedirmos isso a Deus. Na oração mais conhecida de toda a Bíblia, que é o Pai Nosso, Ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, e diz em determinado momento, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E Jesus aqui diz que Ele é o pão da vida. Ele é muito mais do que o simples garantidor do nosso pão matinal, do nosso alimento espiritual. Ele é a própria vida para a nossa vida espiritual. Ele é a própria saúde para a nossa vida espiritual. Assim como o pão alimenta o nosso organismo e nos dá força para trabalharmos, para estudarmos, para fazermos nossas atividades cotidianas. Jesus Cristo, através do seu poder, através da sua unção, Ele também nos dá a força para o nosso espírito. Ele é o pão da nossa vida. Quem tem Jesus tem muito mais do que um simples café da manhã. Quem tem Jesus tem a vida para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Por isso ele diz aqui em João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Ele é o pão da vida.
Creia, meu irmão, que Jesus Cristo é o Senhor e é o pão da sua vida. A segunda característica especial que Jesus diz a respeito dele mesmo está em João, no capítulo 8, no verso 12. João, capítulo 8, no verso 12, algumas folhas para frente. Diz: falou-lhes, pois, Jesus outras vezes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus. Essa outra característica de Jesus, ela nos remove a possibilidade de que nós, quando andávamos em trevas, não tínhamos a luz de Cristo. Mas hoje, ao reconhecermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ao reconhecermos que Jesus Cristo é a própria salvação encarnada, que morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou e hoje Ele já reina ao lado do seu Pai, Ele tem a característica especial de nos iluminar. É uma luz espiritual que o mundo não consegue ver. Nós que andamos com Jesus Cristo somos iluminados. As trevas não nos impõem mais medo. Nós não somos mais refém da escuridão. Essa escuridão é a escuridão espiritual. Não somos mais refém da escuridão, porque Jesus Cristo brilha em nós. E em João, no capítulo 1, João, ao começar a escrever o seu evangelho, ele nos dá uma característica muito especial de Jesus. João 1, no versículo 4 e 5, que diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As pessoas que não conhecem Jesus não conhecem essa luz, não conhecem essa luz, eles não têm essa luz não brilha neles. Se você chegar num ambiente escuro, a escuridão ela só está lá, ela só reina, porque alguém ainda não acendeu a lâmpada. A partir do momento que você aciona o interruptor elétrico e a lâmpada ela acesa, a escuridão se vai. Por quê? Porque a luz toma conta do ambiente. Assim somos nós quando andamos com Jesus Cristo. Não é mais a nossa luz que brilha, mas é a luz de Jesus Cristo em nós, através da nossa vida que brilha. E toda a escuridão se vai, todo aquele medo, todo aquele pânico, toda aquela ansiedade, toda aquela tristeza, porque agora nós conseguimos enxergar no mundo espiritual que existe alguém que toma conta da nossa vida, e esse alguém chama-se Jesus. Ele é a luz da vida, Ele é a luz daquele que nos ilumina, que não deixa que você tropece numa pedra, que você caia num buraco, que você aconteça algo na sua vida sem a permissão dele. Então, deixe que Jesus Cristo brilhe na sua vida, para que Ele seja a luz no seu coração, a luz na sua vida. A terceira característica de Jesus Cristo está em João 10, 9. João, no capítulo 10, o versículo é o 9. Que ele diz... Errei de capítulo. 10, 9, que ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Jesus Cristo é a porta. Ele é um caminho. Quem entra por Ele não está mais sujeito aos intempéries da vida, aos problemas da vida. Sim, temos problemas, mas sabemos que ao entrarmos no caminho de Jesus Cristo, que é um caminho em que quem conhece esse caminho não tem mais vontade de voltar e sair desse caminho e abrir mão desse caminho. Jesus Cristo torna-se a porta, aquele que nos dá o acesso para o céu. A porta, como Ele mesmo diz, ela é estreita. Não é ser cristão, não é ter um mundo de facilidades. Ser cristão não é ter um mundo de farturas. Ser cristão não é ter um mundo de benesses, de bens, de carros. Não, ser cristãos muitas vezes é passar por dificuldades, ter lutas. Ele nos disse, Ele mesmo nos avisou, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós venceríamos também. Então, quando nós encaramos a Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, a porta do céu se abre para nós, porque Ele é a porta da salvação. Não existe outra porta.
Aliás, existem outras portas, mas nenhuma porta vai te levar para o céu. Apenas a porta proposta por Jesus Cristo tem a capacidade de te levar para o céu. Porque Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, Yeshua, Ele é a porta para o céu. A outra característica especial de Jesus, a quarta, está no capítulo 10, no versículo 11. Um pouquinho mais para frente, que ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quantas vezes nós nos sentimos anteriormente, antes de conhecer a Jesus Cristo, nos sentíamos de certa forma desorientados, sem alguém que nos orientasse, sem alguém que nos mostrássemos o caminho, sem um aconselhamento. Quantas vezes nos sentimos sozinhos em nossas vidas, antes de conhecer a Jesus Cristo? Mas Ele hoje diz aqui para mim e para você que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ora, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? Ele deu a vida para que eu e você tivéssemos a vida e vida em abundância, para que nós não conhecêssemos a segunda morte, para que através do sacrifício da cruz do Calvário, aquele sangue que foi aspergido na cruz, desse a mim e a você e a todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, o direito inalienável de entrar no céu. Quem crer em mim e for batizado será salvo. Ele mesmo disse isso. Então, Jesus Cristo diz para mim e para você que Ele é o bom pastor. O pastor é aquele que cuida da ovelha, que separa para um bom terreno, para um bom pasto, que cuida dos perigos, que conduz através dos campos, evitando os perigos, evitando os lobos da vida. Jesus Cristo é o bom pastor. Deixa que Jesus Cristo seja o condutor da sua vida, e você vai ver que pastor maravilhoso que nós temos, que pastor excepcional, amoroso, a ponto de morrer naquela cruz para alguém como eu, que não merecia. Mas Ele olhou o mundo todo de tal maneira, com tanto amor, que Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida. Ele, naquela cruz do Calvário, Ele executou uma ordem do seu Pai, para que eu e você hoje tivéssemos vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O bom pastor dá a vida pela sua ovelha, para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Creia que Jesus Cristo pode te dar a vida eterna. Basta você crer, entregar o seu coração a Ele, e você não sofrerá o segundo dano, não sofrerá a segunda morte. Essa promessa Jesus Cristo fez para mim e para você. A quinta característica de Jesus está no capítulo 11, no verso 25. Todas essas características, essas 7 características estão listadas no livro de João. Então, em João 11, no verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele ressuscitou, e nós ressuscitaremos com Ele. Isso não é uma opinião minha, está aqui no próprio versículo 26 a seguir. Ele diz: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Você crê que Jesus Cristo pode te salvar, pode ressuscitar a sua vida após a morte? Você crê? Aqui está a promessa do Senhor, dizendo que Ele é a ressurreição e a vida. Todos que creem nele ressuscitarão assim como Ele ressuscitou. Esteve morto, morreu naquela cruz. Aqueles pregos, aquela coroa, a cruz, as chibatadas, as ofensas, as humilhações, eram para mim, não eram para Ele. Ele é perfeito, Ele não tem pecado, Ele não pecou, Ele nunca pecou. Mas Ele, por amor à minha vida, Ele padeceu tudo isso por mim. Ele sofreu tudo isso por mim. Foi crucificado, morreu, 3 dias esteve sobre a morte,
mas a morte não segurou. Ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu, ele reina, nesse momento ele já reina com o seu Pai, e ele prometeu que ele vem buscar a sua igreja. E eu creio, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que já está próximo. Creia que Jesus Cristo pode te dar a vida, ele pode ressuscitar a tua vida. Creia, porque ele prometeu e ele é fiel para cumprir a sua promessa. A sexta característica de Jesus, no capítulo 14, no verso 6, capítulo 14, o verso é 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, senão por mim. Entenda que ele diz que ele é o caminho, ele não é um caminho, ele é o único caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai. Entenda, ele não diz ninguém vai ao Pai, porque nós acabamos de ler que ele e o Pai são um. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas religiões prometem que vão te levar ao céu. Muitas religiões prometem que você vai chegar ao paraíso. Muitas religiões, inclusive, prometem que se você fizer sacrifício, você terá um determinado número de virgens te aguardando no céu. Por engano, só existe um que te leva ao céu. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua, o Filho de Deus. Só existe um. Ele é o único Deus. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. E nós estamos aqui hoje, nessa noite, listando quantas características de Jesus: pão da vida, luz do mundo. Ele é o Senhor dos senhores, porque naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Eu creio, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. Eu posso dizer hoje, aqui nesta noite, várias e várias vezes: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele está vivo. Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Leão da tribo de Judá, Água da vida, Pão da vida, Emanuel, Senhor dos senhores. Louvado seja o teu nome, meu santo, Jesus Cristo. Aleluia. E a sétima característica especial de Jesus, a sétima, está em João 15:1, que ele diz que eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Quando ele diz que ele é a videira, se você continuar a ler esse texto, você vai ver que ele espera que eu e você estejamos afixados nele como ramos, como galhos. E além disso, ele espera que nós frutifiquemos e que os nossos frutos sejam visíveis. Por quê? Porque ao sabermos de todas essas qualidades, de todas essas virtudes, nós precisamos dar fruto. Nós precisamos mostrar para outras pessoas que nunca descobriram que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a luz do mundo, que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor, que Ele é a ressurreição, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a videira. Quantas pessoas não conhecem, não entendem que Jesus Cristo é tudo isso. Ele é muito mais além do que nós pensamos e entendemos. O mundo jaz na maldade, o mundo jaz na dificuldade, o mundo jaz no maligno. Nós, enquanto cristãos, não podemos sabermos de todas essas virtudes, de toda essa paz que hoje Jesus Cristo nos dá, de toda esse bem-estar que nós temos porque seguimos a Cristo. E aquele nosso vizinho que anda com tanta dificuldade, e aquela pessoa que está doente, que nunca ouviu que Jesus Cristo é capaz de curá-la, aquela pessoa que vive em pânico intermitente, que não consegue sair das suas dificuldades emocionais, que Jesus Cristo pode tirá-la dessa dificuldade, que Jesus Cristo com o seu amor, que pode conduzi-lo, porque Ele é o bom pastor. Nós precisamos dar frutos espirituais. Sabemos de todas essas qualidades de Jesus, estamos vendo. O Pai espera que nós demos frutos. E como igreja do Senhor, eu conclamo você, que está me ouvindo, que você já é cristão, dê frutos, pregue a palavra do Senhor, ore por alguém, evangelize,
fale do amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Há pessoas que nunca ouviram um eu te amo. Há pessoas que nunca ouviram um elogio, mas você pode dizer e abençoar a vida de alguém: olha, Jesus te ama, e Ele é o bom pastor, e Ele quer acariciar a tua cabeça, e Ele quer mostrar que você não está sozinho, Ele pode te guiar. Entregue o seu coração a Jesus Cristo de Nazaré. 7, eu sou. É o que Jesus Cristo é, e Ele é ainda além do que nós pensamos. Ele é muito além do que nós estamos falando aqui, hoje, nessa noite. Então, o eu sou que Deus falou para Moisés lá no Monte Horebe, e Jesus repetiu aqui, nós vimos 7 vezes, eu sou, é atemporal. Não era uma coisa daquela época. Jesus não falou aquilo sobre ele. Não. No livro de Hebreus, no capítulo 13, Paulo diz que, provavelmente Paulo, porque eu entendo que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Ele era a luz do mundo naquela época, Ele já foi luz do mundo, Ele é a luz do mundo hoje, e amanhã, depois de amanhã, daqui a anos, Ele continuará sendo a luz do mundo, porque Jesus é atemporal, Ele vive e reina para sempre. Não estamos falando de um Deus que viveu, que morreu, o seu túmulo está lá. Não, o seu túmulo está vazio. Não acharam o corpo dele porque ele viveu, ele reviveu. Entenda, nós estamos vivendo um período difícil. Estamos vivendo um período em que muitas pessoas estão enclausuradas, pessoas estão com medo. Mas, para finalizar essa palavra, eu te digo, você que tem medo da morte, Jesus Cristo é a ressurreição. Você que se sente desorientada, Jesus Cristo é o caminho. Você que tem dificuldades para ouvir alguém, que você se sente sozinho, eu te digo que Jesus é o bom pastor. Se você tem alguma dificuldade e não sabe para onde ir, Ele é a porta. Creia em Jesus Cristo. Entregue o seu coração a Ele, dê uma chance a Ele, e eu te garanto, Jesus Cristo não vai te decepcionar. Nós humanos podemos decepcionar alguém, podemos cometer algum ato, podemos falar alguma palavra que soe desconfortável, podemos cometer alguma injustiça, sim, podemos, mas Jesus Cristo de Nazaré nunca decepcionará você. Jesus Cristo de Nazaré nunca te deixará órfão, nunca te deixará sozinho, nunca te deixará no escuro, nunca te deixará desorientado, não deixará você sofrer a segunda morte, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Entregue o seu coração. Se você já é cristão, eu faço votos de que você, ao receber essa palavra, entenda quão grande Jesus é. Ele é além do que nós imaginamos. E caso você esteja ouvindo essa palavra, essa humilde meditação, dê uma chance a Ele. Aí onde você estiver, dobre o seu joelho e diga: Jesus, eu creio que Tu pode ser a porta da minha vida. Jesus, eu creio que Tu pode ser a luz do mundo. A luz para mim, eu me sinto no escuro. Jesus, eu tenho medo da morte, eu creio que Tu pode me ressuscitar. Eu creio, Jesus, creia em Jesus Cristo. Nem sempre eu fui um cristão. Apesar de viver no meio evangélico há muito tempo, mas é necessário que nós entendamos o que Jesus é realmente para nós. Será que Jesus é aquele que nós viemos à igreja ao domingo para cantar uma música para Ele, para trazer um dízimo, uma oferta para Ele, para orar para Ele e depois vivermos como se Ele não existisse? Não, não é isso que Ele quer. Ele quer andar de mãos dadas com você, Ele quer conduzir a sua vida, Ele quer dizer que Ele te ama, Ele quer te dar o pão, Ele quer alimentar a tua alma, o teu espírito, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então aí aonde você estiver, dobre o seu joelho, incline-se a Ele, faça uma oração humilde. Talvez você diga: meu irmão Arthur, eu não sei orar. Sim, uma oração significa conversa. Tem uma conversa com Ele. Jesus, eu quero te conhecer. Como eu faço para te conhecer? Vem falar comigo. Eu tenho certeza que hoje mesmo o seu coração não será mais o mesmo.
Porque aonde ele entra, ele é o único que tem a capacidade de mudar tudo. Ele é o único. Ele é o único que, a partir do momento em que você der a liberdade dele agir na sua vida, ele pode transformar completamente. Assim como transformou a minha vida, um homem perdido, Jesus Cristo me deu uma direção, Jesus Cristo me deu a luz. Hoje ele é um bom pastor, hoje ele me guia. Hoje eu creio que a segunda morte não tem mais poder sobre a minha vida. E eu confesso que às vezes eu me pego muito ansioso para encontrar com o meu Senhor, porque eu creio que Ele está vivo. Eu creio que Ele vive e Ele reina para todos sempre. E às vezes eu peço, confesso que às vezes eu peço para encontrá-lo logo, porque Ele é muito mais do que a gente pensa. Ele é muito mais do que essas pequenas 7 características. Ele é o próprio Deus. E Ele diz, como nós acabamos de ler, eu e o Pai somos um. Eu o amo com todo o meu coração. Eu te glorifico, Jesus Cristo, porque eu estava morto e ressuscitei, Senhor, graças à tua graça. Se você também às vezes se sente assim, vamos orar agora. Eu convido a você a fechar os seus olhos, aí onde você estiver. Talvez você esteja vendo esse vídeo no telefone, no ônibus, na barca, no seu carro. Mas no seu coração, já ore. Diga, fala com Ele e Ele vai te responder. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, o teu servo falando das tuas palavras, não da minha vida, Senhor, mas daquele que morreu por mim e me trouxe vida, chamado Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua. Ó Senhor, aquela pessoa, Senhor, aquele irmão, ou aquele ainda que não é servo ainda, mas que está vendo esse vídeo, Senhor, fala com ele, Pai, toca no coração dele, abre, Senhor, os seus olhos espirituais para que ele entenda o amor oferecido por Jesus Cristo. Não é um amor de palavras, ó Deus. Jesus Cristo prometeu que nos amaria, que morreria por nós, e Ele morreu naquela cruz, ó Pai. Então, que essa pessoa que está vendo, ouvindo esse vídeo agora, Senhor, que abra o seu coração para Jesus Cristo. Dê uma oportunidade para ele, Senhor. Fala no coração dele agora, Pai. Ó Deus, faça uma obra que o Espírito Santo de Deus toque nessa pessoa agora, Senhor, para que ele tenha a vida mudada. Assim como Jesus Cristo mudou a vida de tantas pessoas, Senhor, de todas as pessoas que estão aqui nessa igreja, da minha vida, da minha família, eu creio que Jesus Cristo pode mudar a vida de quem está vendo essa palavra, Senhor. Ó Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de falar das tuas coisas, ó Deus. Que prazer, ó Deus, que prazer tão grande, porque, Senhor, são palavras de vida. Não a minha palavra, mas a tua palavra é a palavra de vida. E só essa palavra, Senhor, nos tira da morte e nos traz a luz. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, receba, Senhor, a nossa oração, receba essas palavras e que todos que ouvirem sejam abençoados, não pela minha voz, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te agradeço, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.